Ezequiel, que gostoso estar aqui na sua igreja, viu? Quem poderia imaginar, né? Puxa vida, 30 anos atrás que nós estaríamos nos reencontrando aqui. Foi um período maravilhoso, aquele período de seminário. E o Ezequiel era o meu companheiro de quarto, muito querido, muito respeitado, amigo de todo mundo. E eu fiz um acordo com ele, eu falei, olha, eu só vou na sua igreja se você me prometer não falar mal de mim. E eu falei, olha, tá, se você não falar mal de mim, eu prometo que não vou falar mal de você. Então vai ficar tudo tranquilo. Eu só preciso contar uma coisinha. Exatamente. Nós, no seminário, nós tínhamos um momento seguinte, dava assim meio-dia, 1h, 2h da tarde, o sol esquentava e o coco caía lá de cima. Passava, varava aquelas mangueiras, fazia chapam. A gente sabia que um coco tinha caído. E o Ezequiel era especialista em pegar coco. Ele ficava ali na hora do almoço, terminou o almoço, ia dormir ouvindo o cair do coco. Se caísse, ele saía correndo. Nós morávamos no segundo andar assim, então ele saía correndo para pegar. E um dia, coitado, ele correu, mas correu com toda a força, o coco caiu, ele correu. E para a tristeza dele, o reverendo Neumann, que tinha quase 200 quilos, já tinha chegado na frente. E nós só vimos ele assim, com 3 dedos, segurando o coco, levando aquele coco para casa. E o Ezequiel perdeu o coco. Mas outros caíram, você pegou, né? Com certeza. Então, meus irmãos, eu pensei, vou falar hoje aqui sobre a Bíblia. Nós estamos falando do Evangelho, estamos falando da implantação de igreja, estamos falando de missão, estamos falando de crescimento. Eu falei, bem, a base de tudo é a Bíblia. Estamos na escola dominical, estamos estudando a Bíblia, nos esforçando para entender a palavra de Deus. Somos conhecidos, ou éramos conhecidos como o povo da Bíblia. Hoje nós temos sido mais conhecidos no mundo como o povo da cruz, pelas perseguições, né, pelos martírios que nós temos visto hoje. Mas houve um tempo, e o presbítero, o professor, destacou muito bem esse início da igreja no Brasil. Era uma grande revolução. Naquele período aconteciam os debates públicos. O método de pregação do evangelho era mais ou menos isso. O pastor chegava, o missionário chegava, anunciava de alguma forma que ele desafiava o padre para um debate. E ele ia lá para o meio da praça e o padre, se viesse, ótimo, se não viesse. E ali houve um grande período chamados debates mesmo. Era desse jeito que a coisa... Então nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia. O povo da Bíblia. Então eu falei, vou falar um pouco sobre a Bíblia, porque a Bíblia realmente é a base da nossa fé. É a base da construção da igreja. E eu vou falar um pouquinho hoje à noite sobre ouvir a voz de Cristo, que tem tudo a ver com a palavra também. Então, vamos tentar fechar esse assunto hoje. Vamos falar sobre a Bíblia. Esse é o nosso livro-texto. O que é a Bíblia, na sua opinião? Palavra de Deus. É uma das respostas clássicas, né, sobre... Só que essa resposta, palavra de Deus, ela tem que ser qualificada. Ela tem que ser qualificada porque a Bíblia também tem a palavra do diabo. Então nós precisamos entender que ela revela a palavra de Deus. Ela revela. Como revela a palavra do diabo, revela a palavra do homem, revela a palavra de uma pessoa espiritual, revela a palavra de uma pessoa carnal. Ela revela. Seria mais conveniente falar a Bíblia é a revelação da palavra de Deus. Ela revela para mim e para você a palavra. Alguma outra coisa? Manual do fabricante, boa. Qual outra? Livro sagrado. Deixa eu perguntar uma coisa. A Bíblia é um livro de geografia? Sim ou não? Sim. Também
Ela é um livro de geografia? Hã? Não entendi. Localiza as coisas, os fatos, exatamente. Eu diria o seguinte, a Bíblia contém geografia, mas não é um livro de geografia, certo? A Bíblia é um livro de ciência. Contém ciência, mas não é um livro científico. Se você pegar, por exemplo, Gênesis 1 e 2, você vai ver claramente que é uma revelação do Criador. Mas se fosse um livro científico, meus queridos, nós teríamos que ter uma tabela periódica, explicações detalhadas de como Deus fez as coisas. Não é assim, não é um livro científico, é um livro que conta um relato de um Criador, na linguagem do ser humano, na época que era possível ser compreendida e assim por diante. O que mais que a Bíblia é? A Bíblia é um livro de... Eu não quero entrar muito nessa questão da ciência, porque é um assunto difícil, certo? Por exemplo, quando Jesus diz que o grão de mostarda é a menor das sementes, ele não está dizendo que não existe cientificamente mais sementes que sejam menores do que o grão de mostarda. Ele está dizendo que naquele contexto, naquela situação, com a finalidade de plantar e colher uma árvore grande, ela é a melhor. Então você tem que entender, né? Quando a Bíblia fala do sol se pôs, e aí vai, eu não vou entrar nesses detalhes, eu só vou dizer assim, a Bíblia contém política, ciência, ela não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de política. A igreja católica usou muito, os evangélicos também, nos anos 50 e 60, usaram muito a Bíblia, especialmente na época da libertação do povo do Egito, temos músicas celebrando essa verdade, né? Que Deus liberta o seu povo e assim por diante. Foi muito usado para, esse capítulo da Bíblia foi muito usado para se falar do poder político da igreja ou de Deus. Deus pode transformar e nós temos uma missão política, nós temos que atuar. Não estou dizendo que não tenhamos, temos que atuar politicamente, mas não é o objetivo central da Bíblia, não é política. A Bíblia é um livro de moral. Deus nos deu a Bíblia para ensinar para a gente como ser bem educados. Sim ou não? Oi? Muito bem, Rutinha. Olha, preciso agradecer ao Felipe. O Felipe está acrescentando. Felipe, gostei de ouvir o seu relatório, viu? Coisa linda. E está agora fazendo parte da nossa família, veio somar, viu? Quer dizer, que eu falei que ele estava tirando um pouco o nível de qualidade, mas não, ele está melhorando, está acrescentando. E então, graças a Deus, Deus abençoe muito vocês, viu? A Bíblia é um livro de moral. Faça isso que você vai ser abençoado, faça aquilo que você vai ser amaldiçoado. E não, a Bíblia não é um livro de moral, embora contenha moral. Nós temos um discurso moralizante, às vezes, que não é bem o objetivo. Gostei muito da palavra sua, quando você traz a verdadeira essência da igreja, que é anunciar alguma coisa que vai trazer paz para um mundo conturbado. E eu vou dizer mais, se nós formos pregar essa salvação por obras, com base numa moralidade rígida e assim por diante, né, pessoas bem educadas, famílias prontas, é tudo em ordem, aí você vai para o céu, nós estamos caindo no erro da salvação por obras. Não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos na graça de Deus, na intervenção de Deus na nossa vida. É assim que Deus faz a sua obra na nossa vida, como pecadores. Vou fazer uma perguntinha difícil. A Bíblia é um livro de religião? Existe na Bíblia Igreja Presbiteriana de Araraquara? Não existe. E tem gente que fala assim, por que não existe? Na Bíblia, a sua igreja é ilegal, é antibíblica. Está errado. Isso aí nós temos que estudar. Mas a Bíblia não é um livro de religião. Se você pensar do ponto de vista essencial, que religião é se reconciliar com Deus, sim, mas não uma religião institucional. Muitos acham que até que se Jesus voltasse hoje, ficaria revoltado com a instituição cristã. Muitas pessoas na época do nazismo
que aderiram ao nazismo foram rechaçadas por outros. Por exemplo, Karl Barth foi completamente contrário àquela adesão ao nazismo da igreja protestante. E ele dizia que um sinal de ser crente era ser anticristão. Você tinha que sair desse meio para não estar aderindo a esse movimento nazista. É uma coisa impressionante, né? A declaração de Barman, que a gente sabe. São momentos na vida da igreja em que ela teve que se declarar anti-si mesma, anti-igreja, anti-instituição, porque a instituição estava se desviando. Quer dizer, a Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é um livro de fé, se você colocar. Tio Cássio, em São Paulo, uma vez, participando de uma reuniãozinha dele lá em São Paulo, ele falou assim, olha, nós não estamos aqui para impor uma cultura, seja americana, europeia. Não, o evangelho é uma imposição de fé. Estamos trazendo uma convicção de que somos pecadores, precisamos de Jesus, e aí nós estamos falando da verdade de Deus, né, para o mundo. A verdade é essa. Quando Judas diz, resolvi falar sobre a fé que de uma vez foi entregue aos santos, é isso que nós temos que pregar, é isso que nós temos que fazer, levar a verdadeira fé, a verdadeira crença, confiança em Jesus para o mundo. Porque a Bíblia é de fato um livro de fé. Vou perguntar outra coisa, a Bíblia é um livro de história? Contém história, mas não é um livro de história. Se você fosse falar assim, a Bíblia, se fosse um livro de história, seria um livro muito ruim, muito fraco. Você pega a Bíblia de capa a capa, você tem um intervalo enorme entre o Velho e o Novo Testamento. Se você pegar a vida de Cristo, nascimento, 12 anos, depois 30 anos. E assim vai. Quer dizer, como o livro de história é um livro frágil. Ele contém histórias, mas não é um livro de histórias. Então a minha pergunta, o que é a Bíblia? Sim, é a palavra de Deus. Contém a palavra de Deus, traz a palavra de Deus, revela a palavra de Deus para mim. Através da Bíblia eu entendo qual que é o desejo de Deus para a minha vida. É exatamente isso. Mas eu gostaria de abordar, e eu não tenho muito tempo, vou ter que correr porque... Vejam, eu quero falar sobre 3 aspectos para você entender a Bíblia, porque nós fazemos isso aqui todas as manhãs. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o assunto da Bíblia. Em segundo lugar, quero falar sobre o tema da Bíblia. Em terceiro lugar, sobre o alvo da Bíblia. Então, em primeiro, o assunto. Vamos repetir? Primeiro, o assunto. Depois, o tema. Depois, o alvo específico da Bíblia. Grave isso. Se você puder anotar, anote. É importante. Não é nem meu esse material, viu, gente? Estou trazendo aqui um autor chamado Pedro Guilhuys. É um homem, um holandês que veio para o Brasil como missionário e ele escreveu um pouco sobre esse assunto que eu acho fabuloso. Resolvi sentir no coração de passar para vocês, porque eu acho essencial que você, um estudante apaixonado pela Bíblia, que você saiba o que está fazendo. De acordo com o Pedro Guilhuys, e é a minha opinião também, ok? Então vamos lá. O assunto da Bíblia. Qual é o grande assunto da Bíblia? Vejam. Se você pegar a sua Bíblia, você vê que ela começa em Gênesis. Começa fazendo o quê? Descrevendo o quê? A criação. Ela termina falando sobre o quê? A recriação. Ou seja, começa criando e vai recriar. Esse mundo vai passar. Certo? O que tem no meio entre o início e o fim é história. Mas não uma história qualquer. E aí que vem o grande assunto da Bíblia. O grande assunto da Bíblia é os atos de salvação de Deus na história. Deus interfere na história. Em alguns momentos, ele entra na história e ele fala, ele ministra, ele muda, ele age e ele vai se revelando através dessas inserções. Então, contém a história, mas nós estamos falando de uma história, de alguma forma, onde Deus, de alguma forma, se manifesta.
Isso é muito importante. Eu quero falar para vocês sobre os quatro eventos históricos importantes de salvação do Velho Testamento e os 4 do Novo Testamento. Quais são os grandes feitos ou atos de salvação de Deus na história? Os 4 grandes atos de salvação de Deus na história do Velho Testamento. Primeiro, dilúvio não é um ato de salvação, é de juízo. Vamos pensar na manifestação salvífica, Deus se manifestando em poder e salvação na vida da história. Em primeiro lugar, Adão e Eva, sim, depois, ele vai falar sobre isso, não vamos falar isso no tema, tá? Então vejam, em primeiro lugar, a criação. Em primeiro lugar, a criação. Criação do mundo, criação da natureza, criação do homem. Ali começa uma grande obra de Deus, salvadora, a criação. Segundo grande ato de salvação de Deus na história, qual seria? Porque aí você tem uma queda, você tem uma tristeza, você tem um aumento do mal. Aparece em Gênesis capítulo 12 um fato que marca a minha e a sua vida, porque a Gálatas fala claramente que nós somos filhos de Abraão, estamos ainda sob Abraão. Isso é muito importante. Então é a chamada de Abraão. Segundo lugar, o segundo grande ato de salvação de Deus na história. Primeiro a criação, segundo a chamada de Abraão. Terceiro grande ato de salvação. Desculpe. É verdade, não, tá certo. Não. Não, peraí. Não posso misturar as coisas. Não, tá certo. Primeiro a chamada de Abraão, exatamente. Temos o dilúvio, mas não vamos entrar nesse aspecto. A chamada de Abraão. Logo depois da chamada de Abraão, você tem uma outra ação de Deus, que é a libertação do povo do Egito. É o grande terceiro ato de salvação de Deus no Velho Testamento. E o quarto ato de salvação de Deus no Velho Testamento é a entrega da lei. Se você pensar bem, desde o segundo livro da Bíblia até, se você pensar, até o período de Jesus, os 4 primeiros evangelhos, que ele diz que ele veio cumprir a lei, tudo ali está sob a lei. Tudo sob a lei. Então você tem a criação, você tem a chamada de Abraão, você tem a libertação do povo do Egito e a entrega da lei, que rege todo o Velho Testamento. No Novo Testamento, quais são os 4 grandes atos de salvação de Deus na história do Novo Testamento? Nascimento de Jesus, com certeza. Nascimento, cumprimento da promessa, citado pelo presbítero. O nascimento de Jesus. Depois, a morte de Jesus por mim e por você. É mais fácil no Novo Testamento. Terceiro, a ressurreição. E quarto, a vinda do Espírito Santo. Por quê? Porque ali você tem a lei gravada nos corações. Antes a lei gravada em tábuas, agora a lei gravada nos corações. A lei gravada nos corações. Então veja, esses grandes atos de salvação de Deus na história são a nossa tranquilidade, a nossa paz, a nossa alegria, para que nós um dia recebamos a promessa de Deus. Então, o grande assunto da Bíblia são os grandes atos de Deus na história. Falamos dos 4 atos do Velho Testamento, 4 atos do Novo Testamento. Terminou com a lei, Novo Testamento com a descida do Espírito Santo, que é a lei gravada nos nossos corações, a promessa de Jeremias. Muito bem, vamos continuar. Qual é o assunto da Bíblia? O grande panorama da Bíblia são os atos de salvação de Deus na história. Qual é o assunto da Bíblia? Vai chegar no Salvador, mas não é ainda o Salvador. Salvação, pode ser. Eu gostaria de citar a palavra aliança. Por quê? Quando você abre a sua Bíblia, você tem quantas alianças? Quantas alianças você tem aqui? Você sabia que a palavra testamento significa pacto, significa aliança, significa contrato?
Quando você fala Novo Testamento, você está falando nova aliança, celebramos isso na Santa Ceia, Velho Testamento, velha aliança. Quantas alianças você tem na Bíblia? 2. Antiga e nova aliança. Fala da antiga e da nova aliança. Exatamente. Então, a aliança passa a ser o grande tema. Só que, se você pegar no Velho Testamento, a gente que estuda assim um pouquinho mais, a gente sabe que no Velho Testamento tem 6 alianças. Pelo menos que nós conhecemos. A gente chama de edênica, feita no Éden, de Deus, edênica. Depois, adâmica. Depois, abraâmica. Não é isso? Depois, qual mais? Ele fala noaica, abraâmica, olha, edênica, adâmica, noaica, abraâmica, davídica, mosaica. São 6 alianças no Velho Testamento. 6 alianças que Deus foi renovando até chegar na última aliança, que é a nova aliança, onde ele diz, essa aliança é eterna. E tem uma razão. Por que essa aliança é eterna? Por que ela não será renovada? Por que ela não tem que ser repetida? Porque ela é baseada num aliado fiel. Antes nós tínhamos o aliado infiel, que é o homem, que tinha que corresponder, né, no seu contrato. O senhor faz isso, eu faço aquilo, o homem falhava. Na nova aliança, o aliado fiel é Cristo. Ele não falha, tem valor eterno, você não vai mais fazer as coisas que fazia no Antigo Testamento. Muito bem, na velha aliança, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos na velha aliança, que na realidade é uma repetição de 6 antigas alianças, na velha aliança nós tínhamos uma promessa. A nova aliança é o cumprimento da promessa. A velha aliança era baseada no sangue de animais. Tinha valor pequeno, temporário. Os hebreus falam muito disso. Os animais tinham que ser sacrificados várias vezes. Porque cada um que pecasse trazia aquela oferta pela morte do inocente. Se vocês quiserem estudar o Evangelho no Velho Testamento, estude Levíticos. Assim como a gente lê os Evangelhos no Novo Testamento, Levíticos, onde Deus dá o escape para a culpa. O sacrifício de animais, coisa que foi abolida. Então veja, por que o animal não tinha o sacrifício de animais não tinha um valor eterno? Porque era uma comparação muito fraca. Você tem um sangue de animal comparado com o sangue de um ser humano, uma vida humana. Não é assim, a lei dizia, né? Olho por olho, mão por mão, pé por pé, não é isso? Vida por vida, vida por vida. Então alguém tinha que morrer, morria um animal, era um sacrifício temporário, insuficiente. Quando morreu alguém que realmente era um homem perfeito, que é Deus, totalmente homem, quando ele morre no nosso lugar, o sacrifício é eterno, anula-se então a antiga aliança, o poder do sacrifício. Muito bem, então veja, a antiga aliança era uma promessa, a nova aliança é o cumprimento, era baseada no sangue de animais, na nova aliança o sangue de Cristo, era temporária porque tinha valor menor, agora é eterna, era portanto imperfeita, agora é perfeita. E a grande promessa dessa aliança é a justificação pela fé. Se você abrir em Gálatas, ele vai falar claramente que nós somos abençoados com o crente Abraão, que creu em Deus. Romanos capítulo 4, é um texto que vale ser lido, vale a pena, porque ali fala não só da fé de Abraão, como da nossa fé e dos descendentes de Abraão, que eram incluídos na promessa. Muito importante. Então veja, a aliança engloba os pais, porque era uma aliança familiar e universal. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O que nós temos aqui são famílias. Famílias abençoadas por um encontro com o Senhor Jesus. Da mesma forma com Abraão. Ele trouxe a sua descendência, nós trazemos a nossa. Nós entramos no povo da aliança. Esse povo visível que está aqui. Nós somos o povo da aliança.
o povo que prega a aliança. E essa aliança tem uma promessa. Qual que é a promessa? A promessa da justificação pela fé. Não é interessante isso? É a justificação pela fé. Ninguém será salvo por obras, só pela fé em Jesus Cristo. Quem teve a obra para nos salvar é Cristo. Ele cumpriu a lei. Nele, quem crê nele, quem se tornar um discípulo dele, será abençoado com a vida eterna. A justificação pela fé é a grande promessa que nós temos que anunciar para o mundo. Não é outra coisa. Porque eu vou dizer uma coisa, se nós quisermos anunciar para o mundo que nós precisamos ser bonzinhos, tão bonzinhos quanto todos os presbiterianos são, para que a pessoa vá para o céu, vou dizer, vai ter muito espírita que é melhor do que nós, vai poder pregar melhor do que a gente. Hoje de manhã, eu cheguei aqui e estava aí fora, senhor Dimas, paradinho, vindo de lá para cá, e eu perguntei para ele, tem algum lugar para tomar um café, tá? Tomar um café? Aí ele falou, olha, tem tal lugar, mas eu sei que começou a conversa, foi a pior besteira que eu fiz, porque não parei, não tive tempo de fazer mais nada, ficamos conversando. Mas ele é um católico, era bêbado, uma série de problemas, e ele um dia foi levado por um grupo para uma organização aqui que chama o quê? Pio 12, tem isso? Tem, uma organização. E ele entrou nessa organização e por ela ele falou assim, olha, era a oração de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, e eu mudei minha vida. Eu vi que a minha vida estava... E aí foi uma conversa longa, e até convidei ele para vir aqui à noite, às 7 horas. Ele falou, venha, senhor Dimas, tirei um selfie com ele para registrar, mas foi uma conversa maravilhosa, ficamos ali conversando, e ele falando de como Deus, de alguma forma, atingiu seu coração e o fez mudar de vida. Ou seja, nós temos muita gente fazendo muita coisa boa nesse mundo, gente. Se nós formos nos comparar com os outros, é provável que a gente perca para eles. Certo? Nós temos uma coisa específica para anunciar ao mundo, além das boas obras que acompanham o crente. Tranquilo isso. Nós temos que anunciar ao mundo que somente pela fé em Jesus Cristo é que nós seremos salvos. E aí você deve estar perguntando assim, mas pastor, então qual é o alvo da Bíblia? Porque primeiro é o assunto, que são os atos de salvação de Deus na história. O tema, a aliança, velha, nova aliança no sangue de Cristo, que nos promete a salvação pela fé em Jesus Cristo. E o alvo? Agora nós chegamos, quem que foi que falou aí que Jesus era o tema? É o alvo, isso, Jesus. Então o alvo é levar-nos a crer em Cristo. O alvo da Escritura é levar-nos a crer em Cristo. Porque você deve estar pensando assim, o pastor veio falar sobre a Bíblia e não abriu a Bíblia nenhuma vez ainda. Não é? Eu tenho certeza que tem gente saindo daqui, se a gente encerrasse a aula aqui, falando, o Roberto veio e falou sobre a Bíblia, não abriu a Bíblia, não é escola dominical. Abram lá, em João, capítulo 20. João, capítulo 20. Olha que interessante essa passagem. Eu quero provar para você que o alvo da Bíblia é levar-nos a crer em Cristo. João, capítulo 20. Ok. Versículos 30 e 31. Vamos ler todos juntos essa passagem? Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus é o cumprimento da promessa, o cumprimento da aliança,
falada sim por Deus aos pais, Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que ele enviaria o descendente, e essa foi a grande esperança, para que esse descendente viesse nos resgatar da nossa maldição. Então eu vou ler de novo. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão registrados neste livro. Porque vejam, gente, a Bíblia não teria fim se fosse falar de tudo que ele fez, não tinha como. Eles só pegaram algumas coisas com uma finalidade específica. Veja que não é um tratado biográfico de Cristo, é algumas ações de Cristo que mostravam a sua messianidade e a sua autoridade para dizer para mim e para você, se você crê, você será salvo. E eu posso falar isso para o mundo hoje. Se você crer, você será salvo. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João, nós podemos afirmar com clareza que esse versículo declara que a finalidade de João, não da Bíblia toda, que a finalidade de João era levar-nos a crer em Cristo, certo? E quando você pega o livro de João, lendo ele do início ao fim, você vai ver que tem várias situações onde são mencionadas pessoas que creram e pessoas que não creram. Pessoas que creram, pessoas que não creram. Por exemplo, começa com Caná da Galileia, a ação de Jesus ali. Depois de todos aqueles milagres, encerra. E muitos creram nele. Com aquilo, ele deu início ao seu ministério público. Muitos creram, outros não. Logo em seguida, vem falando sobre a purificação do templo. Que, curiosamente, em João, começa em João 2, enquanto que nos outros evangelhos é no final. Aí um fala assim, então são duas purificações. Mas por que está errado? A Bíblia é errada. Não, gente, a Bíblia não tem erro nesse sentido. João simplesmente inseriu no início do seu relato sobre Cristo a purificação do templo. Não interessa se foi no final ou se foi no início do ministério. Para João, não há essa preocupação de se fazer uma apresentação cronológica, rigorosa da ação de Cristo no mundo. Ele apenas mostra que Jesus purificou. Quando ele fala que viria de restaurar em 3 dias o templo, o texto encerra dizendo assim, e muitos se lembraram que ele, e muitos creram nele, outros não. E assim você vai falar da mulher samaritana, e vai falar de Lázaro, e muitos creram, muitos não creram, outros queriam matá-lo, e assim vai, falando, uns creram, outros não creram. Chega no finalzinho do livro de João, você lê lá de novo, João capítulo 20, versículos 30 e 31. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Muito bem. Então a minha pergunta, que acho que a pergunta que deve estar na sua mente também, é essa. Se esse era o alvo de João, com certeza, levar-nos a crer em Cristo, mas era este o alvo da Bíblia? Como nós vamos tirar essa dúvida? Então nós temos que voltar um pouquinho para João capítulo 5, porque o próprio João, que tem interesse de me levar a crer em Cristo, ele insere um discurso de Jesus Cristo, aqui no capítulo 5, versículo 39. Cadê? Onde nós lemos? Vamos ler todos juntos? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Não é lindo? Agora, esse Jesus, que é relatado em João, para que nós creamos nele, esse Jesus é citado por João, no capítulo 5, afirmando o que Jesus diz, que as Escrituras, que Escrituras são essas? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, olha lá, contudo não quereis, por falta da vontade, vocês não vêm a mim.
para serem salvos. Vocês não vêm a mim para terem vida, infelizmente. Né? Então, dentro do livro de João, ele insere as escrituras. Que escrituras são essas? Hã? O Velho Testamento, que seria quem? A lei, os profetas e os salmos. Então, Jesus cita a lei, os profetas e os salmos como tendo por finalidade apresentar a vida dele, a vinda dele, a salvação prometida por Deus. Muito interessante. Agora você volta um pouquinho a sua Bíblia para Lucas. Vejam, o alvo de João é também o alvo da Bíblia toda. Lucas, você volta para Lucas capítulo 24. Quando... Oi? Desculpe. Lucas capítulo 24. Do versículo 25 em diante, é aquele encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Jesus acabava de ter morrido, eles estavam desanimados, eles estavam tristes, e Jesus tem um encontro, e com eles começa a falar sobre o seu objetivo. Olha lá. Então lhes disse Jesus, eles reclamando da morte do Messias, e ele diz, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Logo depois, ele começa, os discípulos falam, não nos ardia o coração enquanto ele falava da expectativa do Messias. Lindo! A apresentação do Messias, do Salvador, aquele que virá para nos resgatar da maldição eterna. Jesus está se manifestando, ou seja, o alvo de João, que é levar-nos a crer em Cristo, é também o alvo da Escritura toda, porque Jesus é citado em João 5 e ele cita as Escrituras em Lucas capítulo 24. Logo em seguida, olha que interessante, eu vou fechar com esse texto. Logo em seguida, os discípulos estão reunidos. Agora o tititi de que Jesus tinha ressuscitado. Estão todos assim na expectativa. Ele acaba de ter um encontro com eles. E ele diz assim, versículo 44. O que é que diz? A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E olha o versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, Isaías 53, e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. A escola dominical, queridos, existe para levar-nos a crer em Cristo. Não é apenas uma educação religiosa. Não trazemos as nossas crianças na expectativa que elas decorem historinhas bonitas sobre Jesus. Não é isso. A finalidade é levar-nos a crer em Cristo. Cada professor de escola dominical tem que ter uma preocupação simples e única de saber se cada um dos seus alunos já teve um encontro com o Senhor Jesus. Uma coisa linda como Deus tem usado os professores de escola dominical para levarem pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus. A igreja existe para levar-nos ao conhecimento do Senhor Jesus. Porque o assunto é os grandes atos de salvação na história. O tema é a aliança, a promessa que Deus fez para mim e para você, de que existe salvação pela fé. E o alvo é levar-nos a crer em Jesus Cristo, porque em Cristo nós seremos transformados da nossa maldição para a vida eterna. Não é maravilhoso? Nós existimos para isso. Que nós não transformemos a nossa escola dominical,
apenas num centro de cultura religiosa protestante, brasileira, com versões múltiplas do conhecimento bíblico ou conhecimento teológico, mas que nós tenhamos um alvo no coração, que é ver nossos filhos, nossos adolescentes, nossos homens, mulheres, famílias, todos rendidos aos pés do Senhor Jesus, porque é ali que a obra de Deus é efetuada nos nossos corações. É isso que Ele quer. Por isso que eu louvo a Deus por missões como Atletas em Ação, que tem um foco de usar estratégias para levar o Evangelho às pessoas. Nós também existimos para isso, plantamos igrejas para isso, temos essa finalidade, queremos levar as pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus. Nós surgimos aqui no Brasil através de um homem chamado Roberto Calley. Ele foi fruto de um trabalho de avivamento na Inglaterra e ele, por amor a Deus, um homem rico, não precisava fazer isso, veio para Funchal, Ilha da Madeira. Ali ele trabalhou por vários anos. Foi foragido, fugiram com ele de Funchal. Para ele sair de lá, por perseguição católica, ele teve que se vestir de mulher, para entrar disfarçado num navio, e veio parar no Brasil. Logo depois, em 855, ele está aqui, em 859, Simonton chega. E ele já, como é que fala? Gato escaldado tem medo de água fria. Então ele queria ir devagar. Não é assim, Simonton. Jovenzinho, Simonton, fica quieto, vamos devagar. Era amigo do imperador e assim por diante, fazia um trabalho, né? E Simonton dá aquele início muito bonito ao presbiterianismo, que foi citado hoje maravilhosamente bem nessa manhã. Veja, todo um impulso missionário, um trabalho missionário com a finalidade de levar pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. As escolas dominicais tiveram uma grande influência na salvação de muita gente. Elas começaram para educar crianças de rua, que não tinham acesso à escola. Mas através da escola dominical com Roberto Hikes, dá-se início a uma consciência de educação universal, que vai para o mundo inteiro, espalha para o mundo inteiro. Isso é fruto da nossa herança. A escola dominical se transforma numa escola pública obrigatória, que abençoa, mas o objetivo da escola dominical inicial era ensinar a ler e escrever e falar de Jesus para as crianças. Hoje a nossa escola dominical é um treinamento interno para os membros da igreja. Eu até acho que poderíamos até abrir um pouco mais a visão e incluir outras coisas. Se tivesse um curso de computação, se tivesse como é que chama? Escolar, reforço escolar, no horário da escola dominical. Eu já tenho visto igrejas fazendo isso em Belo Horizonte, onde elas abrem as instalações, às vezes paradas, subutilizadas, para outras atividades. E aí você vê aquele movimento secular e religioso ali dentro. Aquela criança que está se relacionando com a igreja, que está ali para adorar, para aprender a Bíblia, ela está aprendendo outra coisa, mas de repente ela se mistura e vem para o culto e assim vai. Então, há toda uma visão de utilização da escola dominical com a finalidade de levar pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus. Vou encerrar falando de Moody. Moody é uma referência para todos nós do passado. Como é que Moody se converteu? Ele tem um relato. O que aconteceu? O professor de escola dominical dele notou que Moody era muito interessado, muito curioso, mas tinha um inglês horrível, era uma pessoa que vinha visivelmente que vinha da roça. Então ele era gozado pelos colegas da escola dominical, e esse professor se compadeceu de Moody e falou: eu quero ministrar na vida dele, porque eu vejo que ele tem interesse, eu vejo que ele tem desejo de saber. Esse professor de escola dominical tirou do seu tempo pessoal e foi na sapataria do tio de Moody, onde Moody trabalhava. Pediu licença, foi lá no fundo da loja, onde ele estava empacotando sapatos, e ali, sentado no chão, falando com Moody, falou: eu noto que você tem interesse, você quer entregar a sua vida a Jesus. E foi naquela sapataria, no fundo da loja, que Moody
o grande Moody, graças à instrumentalização de um professor de escola dominical, entregou a sua vida a Jesus. E ele diz assim, nos relatos dele, ele escreve, mudou tudo. Os pássaros tinham um cântico novo, o sol brilhava diferente, a nuvem na outra, as ruas estavam mais alegres, porque agora eu tinha tido um encontro com o meu Criador. Coisa linda, né, do que acontece na vida de Moody. E Moody sai daquela sapataria e se transforma num dos grandes avivalistas dos Estados Unidos e também na Inglaterra, gerando influência em toda aquela região, não necessariamente em Roberto Calley, mas gerando aquela onda de avivamento que produz um Roberto Calley, que vem para o Brasil, que vem um Simonton, e a coisa acontece aqui. Muito a ver com um professorzinho de escola dominical que levou o evangelho ao seu aluno na hora de trabalho. Não é impressionante? O grande assunto da Bíblia, os atos de salvação de Deus na história. O tema da Bíblia, a aliança. Você pode pregar isso, existe uma promessa. Se você crer, você será salvo. O alvo, levar-nos a crer em Cristo. Meu filho, que hoje tem 8 anos, quando tinha 4 anos, no fundo do meu carro, no banco de trás, falou assim, papai, falei, o que é, neto? Eu dei o meu coração para Jesus. Papai, eu dei meu coração para Jesus. O que mais que nós precisamos? Era uma decisão infantil, com certeza. 2 semanas depois ele falou para mim que Jesus não cabia no coração dele, não dava certo. Mas nunca negou a fé, viu? Continua firme até hoje, falando que é de Jesus. Então tá bem. Mas é isso que você quer ver no seu filho, na sua filha, no seu esposo, na sua esposa. Amém? Deus os abençoe, queridos irmãos. Irmãos, imagina você passar um ano com um camarada desse te ensinando tudo que ele estava aprendendo na classe dele. Era desse jeito, ele me pegava lá, Ezequiel, senta aí, eu vou te contar. E aí ele debulhava tudo. Então foi muito bom, meu irmão. Que Deus continue lhe abençoando ricamente. E o que é gostoso, irmãos, é que após Jesus dizer isso, ele diz assim, vocês são as minhas testemunhas. Continuação do versículo que ele diz é isso, vocês são as minhas testemunhas. E lembre-se, vocês não vão fazer isso sozinhos. O poder do alto, a promessa do Pai, virá sobre vocês. Nós não estamos sozinhos nesse projeto, irmãos. O Espírito de Deus está falando e movendo-nos nessa manhã. Vamos colocar em pé. Eu vou pedir ao reverendo Roberto Bittencourt que nos dirija a Deus em oração, agradecendo por essa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela tua palavra, que consola o nosso coração nas nossas fraquezas e nos mostra, ó Deus, que o caminho é de fato crer, amar, servir a Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão gostosa com os irmãos dessa igreja, especialmente ao lado do Ezequiel, meu querido colega de quarto, pastor há tantos anos como eu, que Deus o abençoe e o fortaleça cada vez mais. Obrigado por essa igreja, pelo seu testemunho. Vários pastores passaram aqui relacionados a mim, como o pastor Elias, o pastor Heber, o pastor Saulo. Ó Deus, muito obrigado pela tua graça derramada na vida desta igreja e também nas nossas vidas. Pedimos a tua paz, a tua bênção para o restante desse dia. Que hoje à noite possamos nos reunir, ó Deus, para celebrar a tua vitória para nós, por nós. No nome de Jesus nós pedimos e oramos. Amém. Amém.